E agora estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo o promotor de Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo, doutor Dauri de Paula Júnior. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E eu queria que o senhor comentasse o seguinte, pode-se dizer que esta foi uma tragédia anunciada no caso de Brumadinho? Sim, por tudo que está sendo divulgado na mídia, né? O licenciamento feito às pressas, né? Muita falta de atenção no acionamento de planos de emergência, né? Um empreendimento como esse, com risco avaliado, né? Com certeza com planos de risco, com planos de emergência, né? A mídia divulgou vídeos mostrando o empregado filmando o início do rompimento da barragem, quando, na verdade, nesse momento, todos os planos de emergência deveriam estar em pleno funcionamento para evitar, principalmente, as mortes que aconteceram. Foi uma falta de cuidado por parte da empresa. Foi uma falta de cuidado bastante grande. Sem dúvida. Bom, doutor, continua aqui com a gente ainda vai comentar bastante sobre isso, porque agora a gente vai ao vivo até Brumadinho, em Minas Gerais, com a repórter Márcia Dantas, que está lá e tem as últimas informações para a gente. Oi, Márcia, bom dia para você. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aí em Santos. Eu estou aqui na frente do Centro de Controle de Operações de Brumadinho. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Ivan Flávio mostrar. A movimentação aqui na frente é muito grande, tanto de viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Eles entram e saem desse centro a todo momento. As buscas recomeçaram por volta de 6 horas da manhã de hoje. Elas pararam durante a madrugada por conta da falta de visibilidade e retornaram logo bem cedinho pela manhã. As equipes saíram de carro daqui e depois começou uma movimentação muito grande também de helicópteros da Marinha, da Aeronáutica. Tem muita gente por aqui. A imprensa está numa expectativa muito grande aqui, viu, Vanessa? Está todo mundo reunido, porque agora há pouco foi anunciado que vai acontecer uma coletiva de imprensa para atualizar os números de vítimas dessa tragédia. Por enquanto, a gente tem a última atualização que foi feita ontem à noite, por volta de 7 horas da noite. São 65 mortos, mais de 290 desaparecidos ainda, né? Já foram 31 corpos identificados, tá, Vanessa? Desses corpos aí, tem a dona da pousada, que foi localizado o corpo dela na manhã da última segunda-feira. Ele já foi identificado esse corpo. Tem daquela médica que a gente já mostrou, que foi o primeiro corpo também identificado. E, Vanessa, a comoção na cidade é muito grande. Ontem, eu cheguei aqui, na verdade, no domingo, né? Na noite de domingo. E tenho acompanhado as famílias, essa espera que é muito cheia de angústia, né, para todo mundo. E ontem eles fizeram um protesto até aqui na frente do Centro de Controle de Operações. Eles pedem também o trabalho de voluntários. Eles dizem que mais de 60 voluntários cadastrados pela Vale não estão sendo permitidas as entradas deles nessas áreas de risco. Eles não podem trabalhar mesmo sendo capacitados. Isso está revoltando os familiares, porque eles acham que essas buscas estão demorando e quanto mais tempo passa, fica mais difícil de encontrar sobreviventes, né? Eles não descartam essa possibilidade, mas a gente sabe que hoje, entrando no 5º dia de buscas, é muito difícil encontrar alguém com vida, né, Vanessa? E o trabalho dos militares está ficando um pouco mais fácil também, segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, o Pedro Aihara, a partir de hoje, porque é o seguinte, a lama está ficando cada vez mais densa, mais dura, e com isso eles conseguem usar já máquinas mais pesadas, como retroescavadeiras, como também tratores para retirar partes maiores de lama. Até então, a lama muito úmida, o Corpo de Bombeiros acabava eles tendo que mergulhar nessa lama. Era mais difícil retirar os corpos. Então, as buscas hoje, segundo o Corpo de Bombeiros, ficaram concentradas naquela região que foi encontrado um ônibus com mais de 10 pessoas dentro, que serão os corpos de 10 funcionários da Vale, e também de uma casa, que fica bem perto também, que seria a sede administrativa da mina do Feijão ali, né? Dessa região ali da mina onde foi o que acabou acontecendo toda essa tragédia. Então, são essas as informações de hoje. A qualquer momento saem as novidades. E ontem também aconteceram aqui, Vanessa, nos cemitérios da região, nos cemitérios da cidade, os enterros das primeiras vítimas. Eu cheguei a acompanhar também a comoção das famílias e o que me chamou a atenção nesse caso, viu, Vanessa, foi a abertura de covas, os coveiros trabalhando o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, só ontem, 98 covas foram abertas aqui no cemitério da cidade de Brumadinho para atender essa demanda. E só ontem 14 corpos foram retirados de dentro dessa lama.
Vanessa, é com você. Muito triste tudo isso, né, Márcia? Obrigada, viu, pelas suas informações. E qualquer novidade pode chamar a gente que a gente volta a falar com você, tá? Bom, enquanto a Márcia Dantas falava ali direto de Brumadinho, a gente estava conversando aqui, eu e o doutor Dauri de Paula Júnior, que é promotor do meio ambiente, e a gente falava sobre essa dificuldade nas buscas, realmente, que é muito difícil. Não é água, é lama, né? E em algum momento ela seca e fica mais difícil você ter acesso ao que tem embaixo. E aí o doutor Dauri estava até me falando que eles utilizam equipes de Israel justamente por isso, doutor. Sim, como a sua colega comentou, a lama vai ficando cada vez mais densa e há necessidade de uso de equipamentos como o radar de solo. Né? Esse equipamento permite que se enxergue, entre aspas, o que está abaixo de um solo, né? E se identifique estruturas, se identifique eventualmente corpos. Né? Isso facilita as buscas. Né? É uma tecnologia, embora já bastante conhecida, aqui no Brasil só empresas privadas que acabam utilizando essa tecnologia. Doutor, já que a lei brasileira permite aí a existência dessas barragens, o que deveria ser feito então para que houvesse mais segurança nesse sentido? Toda vez que nós temos uma atividade que é importante para o desenvolvimento, para a atividade econômica em geral, como é o caso da barragem, aqui na Baixada Santista, a dragagem, e que essas atividades envolvem risco, né? O mecanismo que a legislação tem para prevenir esses riscos é um bom licenciamento ambiental. Sim. Né? O licenciamento ambiental ele é um instrumento de prevenção, principalmente. Ele vai analisar os prós e os contras de cada empreendimento, vai indicar as medidas necessárias para compensação dos eventuais danos ambientais e minimização de riscos, né? Através da implantação de planos de estudos de análise de risco adequado, planos de emergência, né? Para que esses riscos possam ser minimizados. E o que a gente assistiu no caso de Brumadinho, isso está muito evidente pelo que mostrou a mídia, é um descaso em relação ao licenciamento ambiental. Infelizmente, aqui na Baixada, o exemplo é a cava submersa de Cubatão. É exatamente o que eu ia falar agora, que alarmou muita gente aí agora. Né? Nós temos um problema relacionado ao licenciamento ambiental. Né? Tecnologias que poderiam ser utilizadas de forma adequada acabam não sendo por falha no licenciamento. E, inclusive, o senhor, no dia 15 de maio do ano passado, em audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, que houve uma tentativa ali para interromper as atividades na cava, né? E essa tentativa foi negada, a liminar foi negada, né? Sim. E o que o Ministério Público faz agora? O Ministério Público propôs ação, pediu liminar, essa liminar foi negada, né? Se recorreu, nós também não obtivemos êxito no recurso, então tem uma ação, também uma ação popular que também tentou via liminar, né? E infelizmente o tribunal não acatou as liminares, até porque, como o órgão ambiental licenciou, ele sempre tem a credibilidade. Sim. Precisa acontecer a tragédia para depois se questionar a credibilidade, né? do órgão ambiental. Né? A nossa preocupação em relação à cava é justamente isso, que o estudo seja quanto à localização da cava, né, no entender do Ministério Público não foi suficientemente esclarecido se esse era o melhor local. Né, o estudo de impacto ambiental anterior indicou 3 locais para essa cava. Os cuidados na sua construção e os cuidados no monitoramento dessa tecnologia. Né? Não adianta nada você utilizar uma tecnologia e não fazer um monitoramento adequado, porque o exemplo de Brumadinho mostra isso, né? Quando você não faz né? o monitoramento adequado, você não tem como prevenir uma situação como essa. É claro que são situações muito diferentes, a cava de Cubatão com uma barragem não dá para comparar uma coisa com a outra, né? Basta dizer que o meio aquático é 800 vezes mais denso que o ar, então a contenção subaquática é muito mais eficaz do que a contenção em terra. Né? Mas os cuidados de prevenção são os mesmos para qualquer empreendimento. Só citando esses 2 exemplos,
né? Porque aqui também não se submeteu à audiência pública, né? Para ouvir a opinião. Então, por exemplo, a CETESB, no próprio licenciamento, menciona que essa é uma tecnologia recomendada pelo Exército norte-americano, que desenvolveu o sistema de cavas subaquáticas, né? É referência mundial, mas um professor, né, que não participou, como não teve audiência pública, não teve oportunidade de participar, procurou o Ministério Público para trazer um documento do próprio US Army, que diz que não se deve fazer cabo em regiões estuarinas. Então a informação não Então, a informação trazida para o órgão ambiental, né, não está adequada. Certo. Ou, pelo menos, não é consenso nem em quem advoga a tese das cavas, né? Então, todos esses cuidados, eles deveriam ser objetos. O estudo de impacto ambiental serve para isso, para que o órgão ambiental dê o termo de referência, submeta, o empreendedor apresenta o seu projeto, submete-se à audiência pública, né, permite que os mais diferentes ramos da sociedade agreguem informação e o órgão ambiental daí sim faz o licenciamento. Sim, a prevenção de danos, né, a prevenção de danos. Bom, exatamente. Continua aqui com a gente, tá, doutor Dauri, que a gente vai ver uma outra reportagem agora, porque familiares das vítimas protestaram na porta da Vale ontem à noite. Eles pedem justiça. As marcas de mãos feitas com lama na fachada da empresa na zona sul da cidade lembravam os mortos e os desaparecidos em Brumadinho. Uma mulher coberta de barro simbolizava as vítimas da tragédia. Não foi acidente, foi crime. Enquanto os manifestantes pediam justiça dentro da empresa, o diretor de finanças da Vale, Luciano Ciani, anunciava a doação de R$100 mil para cada família dos mortos no desastre. Isso não tem nada a ver com indenização. Indenização, nós sabemos que são valores muito maiores, precisam ser, obviamente, conversados com as famílias, com as autoridades, com o Ministério Público, mas é apenas para que essa incerteza de curto prazo com relação ao sustento dessas famílias seja aliviada. A mineradora anunciou a colocação de uma cortina de retenção para conter a contaminação do rio Paraopeba, em Pará de Minas. A Vale disse que vai continuar a pagar os impostos ao município de Brumadinho, como se ainda estivesse funcionando na região. Vamos manter o pagamento da compensação financeira de estouração de recursos minerais, os royalties da mineração, para o município de Brumadinho, por tempo indeterminado, para não prejudicar a arrecadação do município. Além disso, também afirmou que vai contratar uma equipe de psicólogos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar suporte aos parentes das vítimas e sobreviventes. Durante o dia, o governo federal disse que irá antecipar o pagamento do Bolsa Família de fevereiro aos cerca de 1.500 beneficiários da cidade, que tem 40 mil habitantes. A Caixa Econômica também vai liberar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos moradores das áreas atingidas pela lama. O valor máximo será de R$ 6.220 por trabalhador. A medida é baseada numa lei de 2004 que permite o saque em casos de desastres naturais. É uma indenização gigantesca, né, doutor? Sim. E as dificuldades enfrentadas aí para apurar os responsáveis, a gente sabe que existe. Mas será possível, com laudos, testemunhas, interrogatórios, chegar a uma conclusão, na sua opinião? Na verdade, nós temos que separar, em matéria ambiental, a punição ela é sempre em 3 esferas, né? Civil, administrativa e criminal. E a forma de apurar a responsabilidade nessas esferas é bastante diferente. Certo. Na esfera civil, eu só preciso do nexo de causalidade entre o dano e o responsável. E aqui está absurdamente claro. Né? Então, não há necessidade de se apurar, a não ser quantificar esse dano. Seja o dano ao meio ambiente natural, seja o dano às atividades econômicas, seja o dano à segurança e à vida das pessoas. Isso tudo é dano ambiental. Tá. Né? O dano ambiental é uma expressão bastante ampla, né? Quando a poluição afeta uma atividade econômica, isso é dano ambiental. Sem dúvida. Podia não ter matado nenhum bicho, nenhuma pessoa, mas aterrou dano ambiental. Um sítio, uma fazenda, isso já é um dano ambiental. Como a gente viu, né? A produção de hortaliças. Então, nós temos, no cível, esse é o foco e é perfeitamente possível se quantificar, inclusive a partir da própria análise de risco que a empresa tem que ter feito para o licenciamento ambiental. Certo. Né?
Na esfera criminal, você tem que demonstrar dolo ou culpa para a caracterização dos delitos, tanto os delitos ambientais como os delitos comuns que estão sendo apurados nesse caso. Né? É um pouco mais complexo, né? Mas me parece que a culpa está bastante evidente. Né? O dolo ou o dolo eventual, no caso aqui, né? que ela assumiu o risco de produzir o resultado, desse ainda precisa passar por um exame mais detido. Mas, com certeza, a oitiva de testemunhas, né? A realização de prova pericial, isso com certeza é possível se caracterizar esses crimes, sim. E a polícia já está trabalhando nesse sentido, até porque hoje 2 engenheiros que atestaram a segurança de barragem em Brumadinho foram presos, hoje em São Paulo. 2 foram presos aqui em São Paulo. Eles estão aqui na sede da Polícia Civil de São Paulo. São 2 engenheiros, o Makoto Namba e o André Iosada. Eles foram presos aí na casa deles, né? E alguns documentos foram apreendidos pela polícia também, porque foi uma operação em conjunto. O doutor Oswaldo Nico, ele esteve aqui agora há pouco, conversou com a imprensa. Ele disse que foi uma operação em conjunto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de São Paulo, também o Ministério Público de Minas Gerais, junto com o GAECO, né, o Grupo de Operações Especiais, né, Ações Criminais da Polícia Civil aqui de São Paulo. Não só eles foram presos, mas outras 3 pessoas foram presas, só que em Minas Gerais. E esses mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos no último domingo. Então, ontem, 3 pessoas foram presas em Minas Gerais, também engenheiros, e 2 agora de manhã aqui em São Paulo, como eu disse. Então, o doutor Nico veio até aqui, conversou com a imprensa, que além dos presos, né, eles estão ali com alguma suspeita de que os laudos que eles atestaram ali da mineradora, né, da mineradora Vale, eles são falsos. Então, eles vão ser ali investigados. Os 2 presos estão saindo daqui, os engenheiros Makoto Namba e André Iosada. Vai sair mais um carro aqui, mais um engenheiro dentro desse carro. Agora eles seguem para o campo de Marte. Lá eles vão passar por exame de corpo de delito e depois eles embarcam para Minas Gerais, onde vão prestar depoimento na Polícia Civil do Estado e também no Ministério Público. Vai ser um trabalho aí muito demorado, né, até chegar nos culpados, como a gente citou, passa por todas essas esferas que o senhor citou. Um outro exemplo regional, doutor, que eu queria colocar com o senhor foi o incêndio da Ultracargo, um incêndio que durou 8 dias em 2015. Tiveram vários danos ambientais ali também, mas tiveram ações de emergência feitas nesse caso, né? Sim, eu acho que a Ultracargo é um outro paralelo interessante com o que aconteceu em Brumadinho, porque mostram falhas evidentes nos programas de emergência. Não adianta você ter o licenciamento ambiental bem feito, o estudo de emergência bem feito, aprovado pelos órgãos ambientais, achar que nada vai acontecer e não tomar providências como acontece. Uma vez num evento na CETESB, eu ouvi uma fala que eu achei muito interessante e que serviu de parâmetro para o meu trabalho na área de controle de emergência. No Brasil, o responsável pela emergência de uma empresa, todo dia acorda dizendo assim, espero que hoje não aconteça nada e Deus vai, se Deus quiser, não vai acontecer da oração, nada. Né? Prevenção, que é bom nada. O responsável por emergência, por exemplo, no Japão, ele acorda todo dia e fala assim, hoje vai ser o dia que vai acontecer aquela grande emergência para a qual eu fui treinado. Olha a diferença. Tá? Então, emergência ela tem que ser pensada dessa forma. Então, assim como na Ultracargo, a equipe de emergência do outro terminal da empresa chegou primeiro do que a deste terminal que pegou fogo, porque eles não achavam a chave da onde estava o equipamento para combater apenas uma chave, energia, né, doutor? Né? E inúmeras outras falhas. No caso de Brumadinho, como eu mencionei, tem um vídeo absurdo que mostra o pessoal comentando o rompimento da barragem. E comentando se o pessoal que estava na parte de cima da barragem não ia sair de lá. Né? E quando se detectou o menor indício de rompimento, todo plano de emergência tinha que ser acionado. Certo. Né? É melhor evacuar uma cidade Inclusive a e sirene não acontecer. não teria sim, porque a sirene só tocado, aciona se alguém avisa que tem risco. Sim, exatamente. Né? Então, é melhor evacuar uma cidade e depois não acontecer do que não evacuar e morrer centenas de pessoas, como acabou acontecendo. Falou, aliás, né? a maioria é empregados da própria empresa, Sim, o que mostra no refeitório uma da falta empresa, no ônibus completa da empresa.
de gerenciamento de risco, né, dentro da própria empresa. Sim, então, sim. Provavelmente a pessoa, quando detectou que estava ruim, primeiro ligou para o seu setor de engenharia, né, para dizer o que eu faço, porque não estava treinado para fazer, ou porque estava preocupado que aquele laudo fosse falso, de fato, né, e fosse dar problema. Né? Então, uma preocupação muito mais em autoproteção, né, ou em proteção dos interesses econômicos da empresa, do que na proteção daquelas pessoas que o próprio estudo identificou que havia um alto risco. Né? Desculpa, um grande impacto ambiental, ainda que o risco fosse baixo. Sim. O risco baixo, ótimo, vamos monitorar. Elevou o grau desse risco durante o monitoramento, tem que acionar os planos de emergência e evitar a morte. Né? Pode não conseguir evitar prejuízo material, porque o rompimento vai gerar aquele impacto grande esperado. Mas pelo menos não tem mortes, né? Sem dúvida. A gente estava falando do incêndio da Ultracargo e agora só atualizando o incêndio que aconteceu na última quinta-feira em Valinhos. A CETESB informou que o incêndio na empresa de produtos químicos não afetou os rios Atibaia e Ribeirão Pinheiros, que passam próximo ao local afetado pelas chamas. Foram mais de 24 horas de trabalho e o galpão precisou ser destruído. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas a hipótese de uma reação química é a mais provável. As investigações ainda continuam e esse incêndio, inclusive, foi visto em várias cidades da região. Bom, doutor Dauri, agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos e a entrevista ao vivo. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para você também.